1º de dezembro. Cá estamos nós novamente no final do ano. Recentemente eu postei um vídeo falando de como eu achava assim intensos os últimos 4 meses do ano. E aí chega dezembro, mais uma vez. Eu sou Eneida Forecart, esse é o canal Analise com Eneida. Se acaso você não é inscrito, peço que se inscreva, dê seu like ou dislike, faça seus comentários, compartilhe. Obrigada. Então, os 4 últimos meses, eles são marcados, né, por datas muito importantes, na minha opinião. Isso não quer dizer que ao longo do ano não tenha outras, mas veja, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, Natal. Em novembro a gente tem o dia da Proclamação da República, o dia da Consciência Negra. Você tem outubro, dia do professor, dia do médico, dia da criança, dia da padroeira do Brasil. 7 de setembro tem independência do Brasil. E o Natal, quer dizer, nossa, o ano está acabando. Isso é uma frase que as pessoas repetem, né? A gente ouve a miúde isso. E, inevitavelmente, você começa assim, como é que foi esse ano? Como é que foi esse ano? O que eu consegui? Por que eu não consegui? O que falta? Né? Acho que são boas reflexões. A marcação temporal, né, de 12 meses para um ano, né, ela é uma criação para uma distribuição temporal, né, dos ciclos, né, que ocorrem na Terra, mas é um marco importante porque finito. E agora? Como é que eu lido com aquilo que eu consegui, com aquilo que eu não consegui? E esse ano, especialmente, eu senti uma coisa que eu não tinha me destacado dos outros anos, que foi o Thanksgiving, seguido da Black Friday. Eu falei, que coisa, né? O Thanksgiving, ele é uma tradição americana muito importante, que mobiliza a nação toda. Aeroportos cheios, estradas cheias, passagens. É realmente uma tradição levada muito a sério nos Estados Unidos. E a Black Friday também veio de lá, né? E aí, né? O que eu pensei disso? Bem, para quem não conhece a história que gerou o Thanksgiving, né, eu recomendo que estude, é muito interessante. De uma forma muito breve, super resumida, é uma expedição inglesa que, no século XVII, se eu não me engano, ela vai parar 600 quilômetros diferentes do seu destino, né? O destino era o continente americano, e num local, né, muito mais frio. Naquela época, né, não se tinha a garantia de navegação que a gente tem hoje, né? E de uma expedição mais ou menos, né, de metade faleceu devido ao intenso frio, os mantimentos foram acabando, e eis que surge um indígena que falava inglês e então conseguiu se comunicar por eles, e esse indígena, ele disse onde que eles poderiam pescar, como é que retirariam crustáceos, falou como é que se plantava o milho, e assim ajudou que os sobreviventes dessa expedição pudessem, né, mantiverem vivos e se fixarem no local. Mas o curioso é por que esse indígena falava inglês? Ele tinha sido, né, tomado pelos ingleses, levado, né, à força, né, para o continente inglês. Lá, então, ele aprendeu inglês, por isso que ele conseguia se comunicar, ele conseguiu fugir e ele retornou, né, para o continente americano, e ele se deparou com ingleses que estavam, né, com um risco altíssimo de morrerem. E ao invés, ele poderia ser tomado pelo ódio, pela vingança, e não. Ele os ajudou. Seguido disso, né, teve uma vez que eles se reuniram e outras pessoas da tribo vieram e assaram, né, uma caça que eles tinham realizado. Então ficou tipo uma confraternização de povos
do bem-estar, da comemoração de se estar vivo, apesar de todas as adversidades. E o Thanksgiving é marcado, né, pelo jantar, pela ceia, né, pela alimentação, pelo almoço, né? E só que não é só uma reunião para comer e para reunir pessoas, é uma reunião para se agradecer. É uma reunião para se agradecer do que foi possível, do que conseguiram, de como lidar, inclusive, com as agruras, né, enfrentadas. E eu acompanhei um pouco mais, né, os depoimentos esse ano. Eu falei, em seguida, Black Friday. Falei, gente, que contraste. Porque a Black Friday ela foi instituída para favorecer, né, as vendas numa época que não estavam, né, bem. Ela precede o mês do Natal, isso ajuda bastante as compras, mas é uma coisa muito materialista. Nós precisamos que a economia gire, isso é um conto de fadas achar, né, que isso não existe, né, que isso não é bom. Eu acho que o que é ruim é quando se cria um esgarçamento entre as classes sociais muito intenso, né, com uma menor divisão, né, de lucros e ganhos, né, onde não tem um compartilhamento do Thanksgiving. Isso me chamou a atenção. E eu acho que é isso que eu me deu vontade de falar com vocês no início de dezembro. Que durante esse mês, né, as pessoas possam se debruçar, né, em que comemorar, em que enfrentar, em atravessar, né, as frustrações, suas perdas e lutos, para se preparar, porque a jornada continua. É um mês que eu gosto muito do Natal, gosto muito dos enfeites, gosto muito de tudo. Até postei um pequeno vídeo, né, sobre os enfeites que eu fiz esse ano, mas que esse ano seja assim, que o Thanksgiving não seja só uma data, né, em um único país, que ele possa, né, se expandir em outras culturas, com as suas devidas adaptações, cada uma com a data que lhe for mais compatível com os seus ganhos, né, e com os seus valores, mas que nesse último mês a gente possa praticar sempre, e no outro ano também, o dia de agradecimento, né, por todas as coisas alcançadas e não se culpar pelas não alcançadas. Porque geralmente algo que não se conquista não é devido só a você, é devido a um monte de circunstâncias ambientais, fatoriais, relacionais, né? E que muitos escapam ao nosso controle, que atravessam nossas vidas e que impedem, né, que possamos alcançar resultados melhores. Não desistam. A expedição inglesa não desistiu de continuar tentando sobreviver e viver, e lá eles ficaram, mesmo com todas as perdas que tiveram, e foram agraciados por alguém que simplesmente podia se vingar deles, e isso não aconteceu. Fica a mensagem, sugiro que vocês pesquisem mais profundamente essa data. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu gostaria de dizer o seguinte: é interessante como esses rituais, esses valores, né, que as sociedades mantêm, como elas mantêm, né, vamos dizer assim, um tecido social por uma estrutura de vínculos baseadas em valores, e que esses rituais, né, de comemoração, eles permitem a manutenção, mas também traduzem a solidez, né, ou não, né, de uma nação. Acho que nesse caso, né, desse feriado americano, traduz assim, com todas as ressalvas que podem ser feitas e críticas de vários lados, conforme as mais diversas opiniões,
Nós não podemos questionar a robustez, né, da nação americana. Isso não se faz à toa, né? Se faz por valores solidamente estabelecidos e que eles continuam prezando. Então, no universo menor, né, da minha casa, da minha família, do meu trabalho, quais são os valores que eu continuo mantendo, cultuando, favorecendo com que isso possa construir estruturas de vínculos melhores nesses ambientes na qual eu estou inserido e que será bom para mim, será bom também para os outros e que serve também para pensarmos, né, a nossa cultura, o nosso povo, o nosso país, né? A quem nós temos que ser gratos, quais são os nossos melhores valores, e aquilo que nos bem sustenta. Eu aguardo o comentário de vocês. Obrigado por me ouvir até o final. E quem não for inscrito, que se inscreva. E até um próximo vídeo, né? Bem-vindo dezembro. Feliz 1º de dezembro. Até mais.